você deu um bom exemplo. Camomila, todo mundo praticamente já usou, né? Até o bebê. Toma um chazinho para acalmar, e é bom, né? E é bom. Eu gosto da camomila, resolve muita coisa, deixa a gente mais tranquilo, o banho. Só que se chegar e falar, toma um chá de camomila aí para acalmar, a pessoa toma, é inconsciente coletivo, né? Todo mundo sabe disso. Mas se chegar uma benzedeira, se chegar uma bruxa, aí já era. Falou para pegar Para camomila. pegar chá de camomila. E aí tem, hein? Sei não, hein? Gente, camomila é camomila. Você entende essas comparações da loucura humana? E dentro das minhas passagens, lá atrás, porque tive, né? A gente fala de avó, eu falo ainda de avó e pai como se estivesse vivo, porque para mim tá, né? Essa morte que eles falam, né, que acabou completamente, não existe mais nenhuma relação, não é comigo também. Então, minha avó fundou casas de espiritualistas, Allan Kardec, essa linha, né? Já estive também. Não bateu muito, por quê? Porque eu não tenho muita paciência, às vezes, com algumas coisas. Mas é excelente também. É incrível, mas eu também tenho uma visão que eu não vou voltar à sua mãe porque eu fui tua filha. Eu tenho uma visão muito mais budista dos 20 anos de budismo tibetano. Aonde você lá de cima, você escolhe o casal. E como você desce? Se você vier como masculino, você vai se identificar com a mãe. Olha só. No budismo diz assim: se você vem mulher, você tem tesão pelo pai. Bem com essa palavra bem direta. Se você é homem, você tem tesão por aquela mulher que será sua mãe. Certo? E você... O Freud era meio budista, hein? Quem? O Freud era meio budista, hein? Filhinho, muita gente era budista, viu? Ele falava umas coisas assim. Não, né? mas no budismo é isso, não tem história. Você vem para seguir a tua vida, que é necessário, você está num aprendizado e etc. E não importa se você já foi daquela família ou não. Você viu que ali tem a oportunidade para você cumprir a tua história aqui novamente. E você se identificou, pelo meu pai, achei que, opa, carinha legal ali, hein? Gostei. Pronto, já era. Eu desço. Entendeu? Então, eu sou mais essa linha mesmo. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Tem isso também, tudo compõe. Então, eu não preciso ser daquela família anteriormente. Não tenho necessidade disso. Eu tenho que cumprir o que eu preciso cumprir, seja onde for. Então, aí, por isso que as coisas, para mim, eram meio difíceis seguir essa linha. Mas eu admiro muito, 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 muito. Funciona, é isso aí. No momento que eu vou para o xamanismo, que eu tenho muito do xamanismo, eu me identifico muito com o poder da natureza desde pequena. Tanto é que um dos primeiros mestres que eu tive foi um índio solitário, em Mato Grosso. Um índio velho, índio de carne, né? Carne mesmo. Onde ele começou a me falar sobre as árvores, as ervas. Foi o primeiro presente que eu ganhei, que eu fiquei encantada, foi uma pulseira feita por ele. E ele disse que essa pulseira jamais estouraria, a não ser que eu cortasse. E aí eu já estava entrando no 5º ano de pulseira, e aí eu resolvi tirar. Porque aí eu comecei a entrar naquela fase de ficar mais bonitinha, né? E aquela pulseirona. Então eu arranquei. Que não deveria ter tirado nunca. Hoje eu falo, aquela pulseira, né? Nunca ia estourar na vida. Então, imagina o conhecimento disso tudo, certo? Então, depois disso, eu fui levada a Umbanda e caí de gaiata completamente. Completamente. Porque na hora que eu chego lá, que eu acho que eu vou tirar umas férias, que eu estava precisando descansar mesmo, não era nada disso, minha mãe me enganou e assim foi. Mas antes eu já tinha passado por candomblé, pela espiritualidade, já tinha andado por todas as casas que você pode imaginar de São Paulo, porque minha mãe achava que eu tinha que tomar banho de ervas. Mas na boa, graças a Deus.
E tava certo, tomou vários banhos de água. Mas, graças a Deus, mano. E todas as vezes falava, você tem que ficar, eu falava, tô indo embora, mamãe. Eu sou do mundo. E imagina, eu ficava nada, né? Mas pude conhecer aquilo. Entende? Então, na minha casa, apesar de eles serem católicos, eles nunca foram quadrados. Porque minha mãe sempre foi inteligente, meu pai também, estudados. Aí está o estudo. Você abrir tua cabeça, né? E não ter preconceito, você escolhe o teu caminho, isso sim. Mas você não deixa de conhecer o mundo como ele é. Que é uma pena você descer e não conhecer o mundo, né? Não ter experiências. Mas tem muito isso na nomenclatura, né? O católico que diz que é católico por estar no Brasil, tradição e tudo mais, mas aquela pessoa, sou católico, mas eu sou mente aberta, vou em vários lugares, tal, né? Mas se for perguntar, fala que é católico, mas está lá em todo lugar, né? E que aí também não funciona. Porque uma coisa é ele estar em todos os lugares, estudando, trazendo conhecimento e respeito para dentro de si, que foi o que eu fiz. Agora, quando você encontra as pessoas pulando de galho em galho o tempo todo, você já percebeu isso? O tempo todo. Então, existe o quê? Uma insatisfação, uma insegurança, uma busca para ver se acha quem é essa pessoa, quem eu sou. Aí também não adianta, porque você vai parar a vida inteira em lugar nenhum. Porque existe o quê? Um olhar para dentro e não fora. A solução está dentro. Então, quando ele vai de casa em casa buscando uma religião, ele tem que entender que aquela religião não é a solução, é o caminho. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a solução está dentro dele, ponto final, acabou. Né? Acabou, não tem jeito. Você já viu pessoas, por exemplo, com entidades até maravilhosas, mas o cara é um estrupício? Putz, então. Como também a gente. Dá para acreditar que é a entidade ali, que está trabalhando. Isso, ali eu vejo mesmo. Ali eu vejo de verdade, que eu falo, não é possível. Então a gente já sabe que nesse caso é por necessidade e não por familiaridade. Quando você encontra um médium bacana, com uma entidade bacana, aí sim é um complemento bom, né? É por familiaridade. Então, enquanto ele não melhorar sozinho, olha, eu já vi entidade fazendo um esforço do cão. Aí limita o trabalho da entidade também, Total. Porque o médium não aprende, ajuda os outros, mas tá pensando mais em se ajudar, né? Aquela coisa, vou ver se melhora a minha vida. Gira de esquerda, então, meu amigo. Gira de esquerda, então, a coisa desanda. Tanto mulher, homem, qualquer coisa. Por quê? Porque também desenharam um tipo e todo mundo vai seguindo aquele tipo. Porque tem que gritar, porque tem que falar palavrão, porque tem que não sei o quê, porque tem que não sei o quê, porque tem que cantar a moça e a moça canta o cara. Não é nada disso. Beber a rodo, né? Isso, não tem nada disso, certo? Então, eu falo por experiência. Se eu tenho uma Luzbel que eu trago há anos, agora vai para 35 anos. Olha só, né? Bastante coisa, né? Que me ajuda muito, muito a vida inteira. E que, tudo bem, eu confesso que hoje em dia eu tenho a preguiça, né, da incorporação, mas se tiver eu vou incorporar, e aí eu acho bom, depois acho legal, eu tenho a preguiça, sabe aquela coisa? A preguiça de ir na festa, mas quando você chega, você gosta. Então, nossa, nunca gritou, nunca, 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 nunca nada do que foi colocado antes. E me perguntava a vida inteira, mas qual é a falange? Luzbel. Mas qual é a falange? Luzbel. Nunca foi identificada a falange da Luzbel. Por quê? Porque a falange é Luzbel. É a nova falange. Então precisa de vir várias falanges para então ela começar a existir. Olha que loucura. Porque senão vão perguntar que falange é. Ah, não teve o primeiro das falanges? Como que funciona isso? Verdade. Quem que disse que não existe? Então, não pode ser a primeira da próxima falange? Verdade, vem uma entidade, faz um trabalho incrível, traz conhecimento, certo? E o nome é só uma identificação. Agora, precisa ter um nome. Então, aí nome vai qualquer de um novo, inventa, principalmente eles, né?
Então, no fundo, mas aí você precisa encaixar num lugar que já existe. Mas para aquilo existir, não teve um momento que aquilo não existia? Não é lógico ter esse pensamento de que o mundo é muito maior do que a gente acha que é, certo? Então, nessas de ter as várias entidades, por exemplo, várias não vinham na Umbanda porque era impossível. Aí você fala, puxa, mas então o que você fazia em casa? Hoje eu posso com segurança dizer isso porque eu faço parte de ter uma casa, mas então eu respeitava as casas. É isso que eu tenho que fazer. E todos que estão escutando a gente. Se você escolhe uma casa que não é a sua ainda, você respeita aquela casa. Não gostou, sai, vai buscar outra. Certo? Concorda comigo? Claro. É isso. Eu sou muito a favor de respeitar o tradicional. Se você vai numa casa onde tudo é tradicional, assim, tem um rito, maravilha, eu acho maravilhoso. Vai na outra, certo. Respeita o rito. Ninguém vai querer, acho que é uma falta de respeito querer mudar o rito do outro. Imagina. Mas quando você for fazer, você pode escolher o jeito que você que nem fazer. Filhos que já passaram da idade e reclamam das coisas da casa. Primeira coisa que eu falo, show, agora você vai vazar e ter a sua casa. Não é lógico isso. E eu vejo filhos de 40 anos ainda na casa dos pais e mandando na casa dos pais. É a mesma coisa a religião, a mesma coisa tudo. Tem que ter uma lógica, né? Tem que ter um bom senso. Você não sabe o que fazer? Como dizia meu avô, bom senso. Bom senso. Acabou. Não sabe o que fazer? Bom senso. Se está funcionando, sempre. Continua. Se não está funcionando, não continua. Pronto. E acabou. Então, imagina, aquele monte de mentor, um diferente do outro. Então, aqueles que davam para ser da Umbanda, que não quer dizer que sejam, mas aqueles que se adaptavam, como, por exemplo, a Cabocla. A Cabocla se adaptou à Umbanda. Mas eu fui descobrir anos depois de onde ela era. E ela nunca foi uma cabocla normal, nunca fumava, nunca nada. Reta. Sempre reta. É assim, bem reta, bem esguia, assim. Toda de branco. Eu enxergava ela toda de branco. Toda de branco. Sem fumar, sem nada. Então, ela respeitava a casa, tudo bem, ela era um pouco diferente, mas respeitosa ali. Era uma cabocla que depois ela disse o que ela era, né? Que você fala da adaptação. E outros que realmente não se adaptaram ou não iam se adaptar e também não cabia em lugar nenhum, mas que existem do mesmo jeito. Então, se você traz uma entidade celta, se você traz uma pleiadiana, se você traz alguma outra coisa, como, por exemplo, a sapeca, né? Que até hoje eu não sei o nome dela. Aliás, eu não sei o nome de alguns, até hoje, são 35 anos. E isso eu estou te dizendo para quebrar paradigmas, que o menos importante é saber o nome. E muitas vezes eles colocam nesse sentido, não interessa o nome. Você não está olhando o trabalho, você não está sentindo a energia. O que importa o nome, já que vai também ser uma invenção. Pai Joaquim de Aruanda. Vem 200 Pai Joaquim de Aruanda. E aí? Você quer saber o RG daquela pessoa física? Se ele teve 50 oportunidades de. E aí? Ele é do cativeiro ou não é? Pode não ter sido nunca nem do Brasil. Quem disse? Às vezes tem gente que também fala, não, mas teve que encarnar na Terra. Às vezes, se não encarnou na Terra e está vindo através de um arquétipo. A cabocla, por exemplo. Se ela é pleiadiana, você entendeu? E super respeitosa, tá tudo certo. Para o ser humano aceitar, tem que ter isso. Tem que ter isso. Eu só fui descobrir porque eu cheguei no ponto de descobrir, porque eu já não fazia parte de casa nenhuma. Chegou a hora de também ela dizer. Então agora você vai saber, porque você já tem a sua casa.